Neste vídeo, vou tratar do uso de instrumentos musicais na igreja e os problemas que a indústria da música gospel tem trazido para a nossa fé e o testemunho cristão. Primeiro, vamos pensar no que a Bíblia nos mostra sobre o louvor e a adoração. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que o foco da igreja primitiva estava em cantar com o coração, em expressar a fé de maneira simples e espiritual. Passagens como Efésios 5, verso 19 e Colossenses 3, verso 16, falam de salmos, hinos e cânticos espirituais, sempre apontando para uma adoração vocal, algo que vem da alma, sem menção a instrumentos acompanhando esses momentos. Isso não é por acaso. A adoração cristã foi desenhada para ser diferente do que havia no Antigo Testamento, onde os instrumentos faziam parte de um sistema cerimonial ligado ao templo e aos sacrifícios que foi cumprido em Cristo. Hoje, nosso louvor deve refletir a nova aliança, onde o sacrifício é espiritual e a música deve ser pura, sem adições que podem desviar o foco de Deus para o homem. Agora, alguém pode perguntar, mas e o Salmo 150, que fala de trombetas, harpas e símbolos? É uma boa pergunta, só que precisamos entender o contexto. Esses instrumentos estavam ligados à adoração no templo, um lugar que não existe mais como centro de culto para nós. O Senhor Jesus disse em João 4 que agora adoramos em espírito e em verdade, não em um local específico ou com rituais específicos. Então, trazer instrumentos para a igreja pode acabar sendo uma volta a algo que já foi superado, algo que não se alinha com a simplicidade que o Novo Testamento nos chama a viver. É como se estivéssemos tentando recriar o passado, em vez de abraçar o que Deus estabeleceu para hoje. Além disso, quando introduzimos instrumentos, corremos o risco de mudar o propósito da adoração. O louvor deixa de ser só para Deus e passa a ser uma performance. Quantas vezes já vimos cultos onde a banda, os solos ou os efeitos musicais tomam o centro do palco? A música, que deveria nos levar a contemplar a Deus, acaba virando um show, algo para entreter ou emocionar as pessoas. Isso não é adoração, é distração. A Bíblia nos chama a oferecer um sacrifício de louvor com os lábios, como afirma Hebreus 13, verso 15, e não com sons mecânicos que podem roubar a atenção do que realmente importa, a mensagem de Cristo. E isso me leva a outro ponto importante. A indústria da música gospel, o que começou como uma forma de expressar a fé, virou um grande negócio. E aqui podemos lembrar as palavras do salmista. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, verso 7. Hoje vemos álbuns, shows, luzes, produções caríssimas, tudo com um foco comercial, que muitas vezes deixa Deus em segundo plano, ou em nenhum plano. A música gospel se tornou um produto, algo para vender, para ganhar likes, para encher arenas. Mas será que isso é o que Deus quer? Quando olhamos para as igrejas primitivas, elas não precisavam de bandas ou gravações profissionais para adorar. Elas cantavam juntas, em unidade, sem depender de uma indústria que lucra com a fé. Hoje, parece que o sucesso de um cantor gospel é medido por streams ou views, e não pela profundidade da sua fé e devoção. Outro problema é que essa indústria trouxe um monte de influências mundanas para dentro da igreja. Músicas cheias de ritmos pop, rock ou até eletrônicos, muitas vezes com letras rasas, que falam mais sobre emoções do que sobre a verdade de Deus. Isso reflete uma teologia fraca, onde o que importa é o que funciona para atrair multidões, e não o que é fiel às Escrituras. A adoração virou entretenimento, e os instrumentos, com suas batidas e arranjos elaborados, ajudam a criar essa atmosfera que agrada mais ao homem do que a Deus. Será que estamos cantando para glorificar o Senhor ou para nos sentirmos bem? Por fim, eu quero deixar uma reflexão. Não estou aqui para julgar quem gosta de instrumentos ou de música gospel moderna. Conheço alguns irmãos que têm piano e outros instrumentos em suas casas
e usam para acompanhar alguns hinos. Mas precisamos perguntar: o que estamos priorizando na nossa adoração? Se os instrumentos e a indústria estão nos afastando da simplicidade e da pureza que a Bíblia ensina, então temos um problema. A verdadeira adoração não precisa de nada além de um coração quebrantado e uma voz que exalta a Deus. Temos que fazer distinção do que gostamos, ou a maioria pode gostar do que é bíblico. Já é hora de repensarem o que estão fazendo, voltarem ao básico, ao que os primeiros cristãos viveram. Porque, no final das contas, o louvor não é sobre nós, é sobre Deus.